Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre como você vai usar as linhas de tendência no trading, na sua operação. Então eu vou falar de linhas de tendência de baixa, linhas de tendência de alta e os canais, tanto de alta quanto de baixa. Eu me chamo Augusto Maurício, sou especialista de ações e long and short aqui na Trade na Mão e eu vou falar para você como você vai usar a melhor forma de você usar isso nas suas operações, os canais de alta e de baixa, as linhas de tendência de alta e de baixa. Então vamos embora pro vídeo, compartilhando aqui minha tela com vocês. Eu tenho aqui o gráfico da Vale, eu vou mostrar aqui 3 exemplos, tá? Em Vale, Agro e também na BPAC 11, tá bom? No Banco Pactual. Então, vou mostrar aqui como você vai traçar uma linha de tendência de baixa, uma linha de tendência de alta e como você vai analisar os canais e para que serve isso daí. Para contextualizar, né, o conceito de linha de tendência de baixa, tendência de alta, enfim, e dos canais, nada mais são do que suportes e resistências, tá? Aqui nós temos os suportes e resistências tradicionais, que são topos e fundos de preço, mas a gente não pode esquecer que as linhas de tendência de baixa, elas também criam regiões de resistência e de suporte. Então, analisando aqui a Vale, eu estou pegando aqui um período, né, de janeiro de 2022 até agora agosto de 2022, e para que eu possa traçar uma linha de tendência de baixa, basta eu fazer o quê? Eu tenho que pegar os topos, tá? E vou unir esses topos aqui. Então eu pego aqui essa região aqui de cima e vou traçando aqui, por exemplo. Então, se analisarmos, a Vale, ela ainda se encontra numa tendência de baixa, que ela começou essa tendência de baixa desde março aqui de 2022, certo? Se nós olharmos aqui um pouco mais para trás, ó, o que nós tínhamos aqui antes? Tá bom? Nós tínhamos uma linha de tendência de alta aqui, que ela foi rompida, nesse exato momento aqui ela foi rompida e começou de fato a uma nova tendência, uma tendência de baixa. E como é que a gente vai traçar essa linha de tendência de alta aqui? A gente vai unir os fundos, tá? A gente pega aqui, vai unir os fundos, e aí uma coisa que é importante, muitas pessoas têm dúvida, que é o seguinte: Augusto, mas não poderia ser aqui? Não poderia ser aqui? Não poderia ser aqui? Bem, isso tudo é uma questão de interpretação. Por isso que a análise técnica, ela é subjetiva. E é comum você, às vezes, ver uma casa de análise, por exemplo, fazendo uma determinada análise de uma ação e outra falando outras vezes completamente diferente. Porque vai muito da interpretação de quem está olhando ali o gráfico, tá? E de acordo com os indicadores que cada um utiliza. Então, as linhas de tendência, tanto de alta quanto de baixa e os canais, eles servem para orientar, mas aí vai depender da sua estratégia, do seu operacional, de você avaliar se realmente aquilo ali continua numa tendência de alta ou de baixa, ou se está fazendo uma reversão, certo? Então, aqui dentro da análise que eu estou fazendo nesse momento, a gente observa que a Vale, ela se encontra numa tendência de baixa. E para que nós possamos fazer aqui um canal de baixa, né, uma vez que a Vale ela se encontra numa tendência de baixa, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar sobre a linha de tendência de baixa, vou Ctrl C no teclado e depois Ctrl V. Ele automaticamente vai colocar mais uma linha aqui. Basta eu arrastar, trazer, né, essa linha para cá e aí eu ajusto ela no gráfico. É comum, tá, em alguns momentos, considerando que a análise técnica ela não é uma matemática exata, ela trabalha muito com estatística, mas é diferente da literatura, né, que a gente vê ali o desenho bonitinho, o candle dentro bonitinho da linha de tendência de baixa, mas na vida real não é exatamente assim que acontece. Por isso que é importante a gente trabalhar com região. Não fique preso ao número exato. Tocou aqui na linha, então ele vai realmente cumprir com esse objetivo aqui. Não fiquem presos a um número específico. É importante isso ficar registrado. Então é comum em alguns momentos o preço ele ultrapassar um pouquinho da linha que você desenhou, porque não é uma matemática exata. Então aqui nós temos um canal de baixa na Vale. Bem, aí eu vou só apagar essa aqui de baixo, só para
desenhar uma outra figura também gráfica que é muito comum acontecer, e a gente observa que a Vale, nesse exato momento aqui, ela vem trabalhando o quê? Dentro de uma região de consolidação ou de congestão também, como é chamada no mercado. Então, ela ainda não conseguiu sair desse range, né, de negociação, dessa faixa de negociação aqui, tá? E a partir do momento que ela romper essa faixa, ela tende a caminhar para aquele sentido, né, que ela rompeu, tá? E se a gente analisar, né, os últimos dados que vem sendo apresentado, né? Lembrando, a Vale ela é uma das maiores produtoras de minério de ferro dentro do Brasil, né? É uma importante empresa brasileira, e o grande comprador dessa matéria-prima é a China. E a China, ela hoje, inclusive, hoje é dia 25 de agosto, ela anunciou um pacote de 150 bilhões de dólares para aumentar, né, assim, aquecer a economia. E parte desse dinheiro que ela vai estar injetando na economia chinesa é para a infraestrutura, e isso demanda minério de ferro. Então é muito provável que a Vale, ela nos próximos dias, ela venha a ter, se de fato, né, se concretizar aí esse investimento na economia chinesa e parte, né, ou boa parte desse capital for realmente direcionado para a infraestrutura, é muito provável que a Vale ela vá reagir positivamente e venha buscar aqui essa linha de tendência de baixa, beleza? Bem, falando aqui de um outro ativo, falando aqui da Agro, por exemplo, então aqui, ó, eu pego esse topo, então aqui, ó, eu vou unir esse topo aqui. Se nós analisarmos essa linha de tendência de baixa, ela rompeu aqui nesse exato momento a linha de tendência de baixa, ou seja, desenhando aqui uma nova linha de tendência, tá? Uma linha de tendência de alta, porque ela já passou aqui já 2 candles à frente, já sinalizando realmente força compradora aqui e possivelmente deixando para trás essa linha de tendência de baixa, certo? E se nós colocarmos aqui, por exemplo, né, não dá, também Ctrl+C, Ctrl+V, a gente observa aqui o canal. Houve o rompimento do canal, isso é comum também acontecer, ela pode romper, continuar indo mais ainda para baixo ou para cima, dependendo, né, da tendência que o preço está sendo sinalizado, e ela vai buscar um fundo aqui, tá? Eu gosto muito de olhar, né, para trás e verificar fundos ou topos que foram atingidos, e a gente observa aqui que a Agro 3 foi buscar um fundo aqui lá em novembro de 2021 e também teve aqui uma região em agosto de 2021 que foi também tocada aí por esse fundo. Então, eu sempre gosto de analisar o todo, né? Analisar a floresta, como eu gosto de falar, para que a gente possa ter uma visão mais clara do ativo. Então, como eu falei, né, a linha de tendência de baixa, né, ela pode ser utilizada como, por exemplo, aqui uma resistência. Toda vez que o preço vem nessa região, toca e não consegue ultrapassar, ele está tendo o quê? Uma resistência, não conseguindo ultrapassar aquela barreira ali. A mesma coisa dentro do canal, né, o preço ele vem aqui, ele toca essa região, o que? Ele utiliza como um suporte. Então, linhas de tendência de alta e de baixa podem ser sim utilizadas como suporte e resistência. E por último, aqui dentro da nossa análise do que eu me propus a fazer, a gente vai desenhar aqui também, né, a linha de tendência de baixa em BPAC 11. Tá bom? Então aqui, ó, a BPAC ela ameaçou romper, teve um rompimento aqui, mas o preço acabou voltando de novo para dentro da tendência. E uma coisa curiosa, nessa região aqui, deixa eu até colocar setinhas para facilitar, ó, nesse ponto aqui, o que aconteceu? Houve o que? Uma resistência, né? A linha de tendência de baixa, ela atuou como uma resistência e o preço voltou a cair. Aqui, ela mais uma vez voltou novamente aqui, trabalhando como uma resistência aqui nesse ponto. Ela até ameaçou de novo romper, mas voltou para dentro da linha de tendência de baixa. Aqui mais uma vez voltou, ficou trabalhando, voltou para dentro da linha novamente. E aí um ponto curioso, o que antes era uma resistência passou a ser um suporte. Observa que o preço veio testar, ele não voltou aqui depois para dentro novamente, mas ele veio testar aqui agora sendo que como um suporte. Voltou a subir, né, dando aqui uma oportunidade, uma operação de 5, 6% aproximadamente, e aqui depois, por diversas vezes, ó, o preço foi testado como um suporte, tá? Ele não veio mais para a linha de tendência de baixa e aí sim engatando a linha de tendência de alta
depois aqui nessa região. Então é muito comum o preço, ele, quando está numa linha de tendência de baixa ou numa linha de tendência de alta, que ele tem um suporte ou uma resistência, uma vez que ele é rompido, ele volta depois a testar o inverso. Então, se era uma resistência, ele passa a vir testar aquele ponto ali como um suporte. Então, é muito importante ter essa visão clara de como funciona aí as linhas de tendência de alta, de baixa e os canais, certo? Então, eu utilizo muito isso dentro das minhas operações porque funciona e muito, tá? Principalmente quando a gente observa aqueles fundos e topos dentro, né, de uma linha de tempo que você vai analisar, e é importante você analisar o gráfico quando ele tem, né, informação de anos para trás, porque isso traz muita informação relevante. E é comum também, e é importante vocês analisarem, quando vocês estiverem analisando uma linha de tendência de alta e de baixa, analisar suportes e resistências dentro de uma região, tá bom? Então, só para exemplificar, vou voltar aqui para o gráfico rapidamente, mas para exemplificar, tá? Aqui a gente tem o quê? Uma linha de tendência de baixa em BPAC 11, tá? Só que aqui nós temos o que? Um topo, nós temos o que? Uma resistência. Então, se nós desenharmos aqui, ó, nós temos aqui essa região, a gente tem o que aqui, ó? Uma região de resistência aqui do preço, tá bom? A gente pode até trabalhar ela aqui mais um pouquinho. E aí a gente observa o que? Que ela rompeu aqui realmente a linha de tendência de baixa, começou a fazer uma nova tendência de alta, mas o que acontece? O preço, ele está sentindo ali nessa região aqui. Então, pode ser que o preço ele fique tendo uma resistência aqui nessa nova linha de tendência, que agora sim é uma tendência de alta, né? A gente pode traçar aqui, tem pessoas que podem, de repente, estar traçando essa linha de tendência aqui. Então, cada um vai ter uma forma de analisar o gráfico, por isso que a análise técnica é considerada que ela é subjetiva, porque vai depender muito da interpretação de cada pessoa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como funciona a linha de tendência de alta, a linha de tendência de baixa, os canais de alta e de baixa. E caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários para que eu possa te ajudar a esclarecer essa dúvida. E se não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, e isso vai me ajudar a fazer aqui o canal crescer e eu colocar cada vez mais conteúdos educativos para ensinar pessoas como você a conhecer ainda mais sobre o mercado financeiro. Então, bora para o próximo vídeo. Vejo vocês lá. Um grande abraço.